no Salmos 105. Salmo 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consolante, a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com arco, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Até aqui, vamos lá. Senhor, nós te damos graça por podermos estarmos reunidos em teu nome aqui neste lugar. Sabemos, ó Pai, que nenhum de nós merecemos nada de Ti. Todos nós somos pecadores. Por isso, ó Deus, clamamos pelo poder do Teu Espírito e pela mediação do Seu Filho amado Jesus Cristo, para que as nossas orações sejam ouvidas por Ti, para que o nosso louvor seja aceito e para que a Tua palavra, ó Deus, edifique a Tua igreja e salve os pecadores. É o que eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, convido todos a ficarem de pé e com alegria nós louvarmos ao Senhor. Assim
comigo em Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 34. Versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Veja só, estamos falando aqui do Monte Sinai. Deus está lá no monte através daquele fogo, daquela glória na sarça. Chama Moisés para subir. Moisés sobe e fica com o Senhor 40 dias. Agora o Senhor começa a falar com Moisés, se apresentar a Moisés. E agora Deus vai dar uma declaração para Moisés de si mesmo. Aí no verso 6. E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente, presta atenção nessa parte, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja só, ele não tem o culpado por inocente, não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos. Agora o livro mais difícil de abrir, mas você vai conseguir. Miqueias. Vai lá nos Salmos, vai passando, você vai chegar lá. Miqueias. Se você pegar Mateus e voltar é mais fácil. Mateus, volta a Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, voltando de Mateus. Capítulo 7. Miqueias 7. Quem achou diz amém. Quem não achou diz ai de mim. Miqueias capítulo 7 diz assim no verso 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19: Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até isso. Olhe para mim agora. Presta atenção. Parece que nós temos aqui uma contradição acontecendo. Em Êxodo, Deus se apresenta a Moisés e ele começa a citar seus atributos. O que são atributos? As características de Deus, características do ser de Deus. E uma delas que Deus cita para Moisés é a sua justiça. Ele se apresenta a Moisés como um juiz justo. O que significa Deus ser justo? Ou esse atributo da justiça? Retribuir a cada um segundo o que é devido. Isso é ser justo. E ele diz que o culpado não tem por inocente. Ele não vai inocentar o culpado. Pelo contrário, vai visitar
a iniquidade do culpado até terceira e quarta geração, ou seja, vai punir o culpado. Isso é Deus. Quem são os culpados? Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quem são esses todos que Romanos fala? Esses todos são desde Adão. Toda a descendência de Adão pecou. Que Adão e Eva foram nossos primeiros pais, e eles cometeram o primeiro pecado, de modo que todos que descendessem deles herdariam deles o pecado original. Quando Adão e Eva pecam e caem com ele toda a sua descendência, todos que descenderam deles. Então, quem é que peca? Quem é que comete iniquidade? Todos os seres humanos da face da terra. Todos são culpados. Todos caíram com Adão. Todos cometem iniquidade. E qual é a consequência? Qual é a retribuição? O que acontece com o pecador? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados e os pecadores têm que ser punidos. Pecados são como violação de leis, só que das leis divinas. E todo aquele que viola a lei, que infringe a lei, que quebra a lei, tem que ser punido. E esse Deus que é justo diz isso para Moisés: eu não vou inocentar o culpado e não vou ter o culpado como inocente. Pelo contrário, eu visitarei, eu punirei os pecadores até a terceira e quarta geração. Quem são? Todos os homens, toda a face da terra. Então, se todos os homens pecarem, se o salário do pecado é a morte, todos têm que ser punidos. Não há homem na face da terra que não possa ser punido, porque não há nenhum homem bom e nenhum justo. Romanos 3 diz que não há ninguém, não há nenhum homem bom, não há quem não peque, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 1,18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do homem. Então a ira de Deus se manifesta contra quem? Contra a impiedade do homem, contra o pecado do homem. Quem pecou? Todos os homens. Então a ira de Deus está sobre toda a face da terra. Todos estão debaixo de uma sentença de morte, de uma sentença de condenação, por causa dos seus pecados, não é isso? E essa condenação vem em que forma? Se um criminoso infringe a lei, as leis civis, existem vários tipos de condenação, até a pior delas. Tem a prisão perpétua e tem a pena de morte, dependendo do grau do crime e do país ou do estado que tem essa lei, essa punição em seu código penal. Dependendo do crime, cadeira elétrica, forca, injeção letal, prisão perpétua. No caso dos crimes contra Deus, dos pecados, qual é a punição? A condenação eterna, a condenação ao lago de fogo. Esse é o problema do homem. Não é se vai ganhar a esquerda ou a direita nas eleições municipais, não é se vai ganhar partido de direita ou esquerda nas eleições para o governo do estado, ou muito menos não é o resultado das eleições para o governo federal. Não, o problema não é economia, o problema não é política, o problema não é antropológico, sociológico, o problema não é reforma fiscal, não é reforma agrária, o problema não é investir mais na saúde ou na educação, não, o problema é o pecado. Todos os pecados. Você não corre o risco de perder sua casa, ou de ficar doente, ou do diabetes agravar e amputar uma perna. Quem dera fosse esse o seu problema. Seu grande problema é terminar toda uma eternidade num local que arde como enxofre, o lago de fogo, a segunda morte, o inferno.
Esse é o grande problema. E vou ser sincero, a maioria não está nem um pouco preocupada com isso. Por que essas igrejas estão cheias, saindo gente para a parede? Porque elas estão prometendo cura física, carro, casa, casamento, felicidade. E como os homens só se preocupam com isso, estão enchendo esses salões na busca. Ai, cura meu caroço aqui, pastor. Pastor, vamos orar para Deus me dar um carro, para Deus me dar uma namorada, para eu passar no vestibular, para Ele dar saúde. Estão buscando isso. E não estão se preocupando com o mais importante, o estado eterno das suas almas. Quanto tempo você ainda vai viver, você acha? Calcula a idade que você tem, mais o tempo que você acha que você vai viver. É isso aqui. E depois que essa vida terminar, que é pequenininha, começa a eternidade. Um tempo, um lugar, um momento onde o tempo não conta. É eterno. E é para lá que Deus vai enviar os homens que pecaram, que transgrediram a lei. A punição, a sentença para o pecado é a condenação ao inferno. E por que Jesus usa termos como fogo, enxofre? O que é o enxofre? O componente químico do ácido. Já viu o ácido quando cai na pele? Queima, dor, fogo, sofrimento, escuridão. Onde o verme não morre, a ferida não cicatriza. É para dar ideia de lugar de sofrimento inimaginável, eterno. As almas que pecaram serão enviadas para lá. Essa é a sentença. Isso aqui, esse é o risco que o Senado corre, que o Congresso corre, que o Parlamento corre, que os viciados correm, que as prostitutas correm, que os bêbados correm, que os pagãos correm, que os incrédulos correm. Não é de ir para a cadeia, não é de perder o emprego, não é de ser despejado de casa. Esse é o risco que os hindus correm, os africanos correm, os europeus correm, os budistas correm, os kardecistas correm, os católicos correm, os jovens correm, os velhos correm, os ricos correm, os pobres correm, os com saúde correm, os convalidos correm. Serem condenados ao inferno. Então você que está aqui essa noite, você só tem uma vida e só tem uma alma, que tem só dois destinos: ou estará um dia com o Senhor no céu para sempre, ou estará no inferno para sempre. Essa vida que a gente tanto valoriza, essas coisas que o fogo está queimando tudo aí, que a gente tanto valoriza, que a ferrugem acaba, essas coisas que valoriza, que um dia vai cair tudo, vai passar. É só transitório, é só uma historinha aqui, rapidinho. 80 anos, quem chegar lá, no máximo vive essa coisa, essa bicharia de vida. Depois da morte é que começa o negócio. Ou do céu, ou do inferno. Então, ele diz isso para Moisés: eu não inocento o culpado. Pelo contrário, eu vou punir a iniquidade deles. Só que em Miqueias, no capítulo 7, tem uma contradição acontecendo. E Miqueias ele diz assim, ó: quem é semelhante a ti, Deus, que perdoa a iniquidade, ó, esquece da transgressão, ó, que pisa os pés do pecado e lança o pecado nas profundezas do mar. Aqui já fala outra coisa. Há uma incoerência em Deus. Lá em Êxodo diz que ele não perdoa ninguém, que ele lança para o inferno, que ele não tem um culpado inocente e que ele vai punir iniquidade até a terceira geração. Agora em Miqueias diz que ele esquece dos pecados, que ele perdoa a iniquidade e que ele lança todos os pecados no mar do esquecimento. Tem uma contradição acontecendo aqui. Por quê? Vamos lá.
Se tem um assassino aqui em São Joaquim da Barra, um assassino serial killer, ele mata 9 crianças. Quando ele vai ter que matar a 10ª, ele é pego pela polícia. E ele é réu confesso. Ele confessa os 10 assassinatos. Se o juiz é justo, ele tem que soltar esse cara e deixar livre? Ou tem que deixar apodrecer na cadeia? Tem que prender ou soltar? Se o juiz é justo, o que ele tem que fazer? Responde. Prender. Se Deus é justo e olha para a raça humana, que quebrou os 10 mandamentos 1 milhão de vezes cada um: não adulterarás, não cobiçarás o olho do próximo, não dirás falso testemunho, não adorarás outros deuses, não adorarás o nome de Deus em vão, e quebra. Se Deus é justo, ele tem que condenar pecadores ou tem que perdoar pecadores? Ele tem que condenar. Só que aqui está dizendo que ele perdoa. Se ele é um juiz justo, ele não pode pegar os pecados e colocar debaixo do tapete. Ele não pode se esquecer deles, como ele está falando aqui. Ele não pode simplesmente pegar a sentença e jogar no fundo do mar. Se ele é um Deus justo, ele tem que condenar todos os pecados e todos os pecadores. Por quê? Porque em Provérbios 17 diz assim, 19: aquele que condena o justo e justifica o ímpio é abominação para o Senhor, tanto um como o outro. Quem condena o justo e quem perdoa o ímpio é uma abominação. Então, como é que Deus pode perdoar pecadores sem ser uma abominação? Como Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo? Porque ele mesmo diz: a abominação é para o Senhor, quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Nós somos ímpios. Como Deus nos justifica, nos perdoa, sem se tornar uma abominação? E como ele lança os nossos pecados no mar, sem deixar de ser justos? Aqui está o Evangelho de Cristo. Como é que ele pode fazer? Ele não pode simplesmente abrir as portas do inferno e falar para os pecadores: saiam. Ele vai se tornar uma abominação. Ele não pode simplesmente pegar todos os pecados e dizer: eu esqueço deles, eu passo um pano sobre eles. Ele não pode fazer isso, senão ele compromete o seu próprio caráter. Como então ele nos salvou? Como ele salva pecadores sem manchar sua justiça e o seu nome? Resposta: a cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que ele nos salva. Agora você vai entender por que Jesus teve que vir a este mundo. Deus, em sua justiça, tem que condenar todos os homens, mas a Bíblia diz que Deus também é amor. Em seu amor, intenta, cria um plano para salvar e para redimir. E como ele faz isso? Ele envia o seu Filho aqui na terra. O que é a vinda de Jesus para a terra? É a doutrina da encarnação. O que é encarnação? Jesus, que era tão Deus quanto Deus Pai, se torna um homem, se veste de ossos, nervos, músculo, pele, e se torna semelhante a um de nós. Ele se torna um homem. E o que ele faz? Cumpre a perfeita justiça de Deus na terra e observa todos os preceitos da lei sem quebrar nenhum deles. E lá naquela cruz, o Senhor, ele é condenado naquela cruz. Mas você sabia por quê? Por que Jesus foi para a cruz? Veja só, como que o inocente pode ter morrido na cruz? Como que alguém sem pecado pode ter sido condenado? Jesus nunca pecou nem em pensamento, foi o homem mais justo que pisou nessa terra, mais bom, mais santo, mais puro. Mas aquela morte era uma morte substitutiva. Substitutiva. A Bíblia diz que assim, 1 Coríntios 5, 21 diz assim:
aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Quando Cristo vem e se torna homem, ao ser pregado na cruz, ele morre uma morte substitutiva. Por quê? Os nossos pecados caberiam a nós a nossa condenação. Teríamos que ser condenados pelos nossos pecados. Mas quando Jesus se faz homem a pregar da cruz, nossos pecados são transferidos para Ele. Aquele que não conheceu o pecado. O que significa? Jesus, em Hebreus, diz que em tudo foi. Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Nem pensamento. Hebreus 4 diz que em tudo ele foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. Jesus foi tentado com os olhos, Jesus foi tentado com a mente, Jesus foi tentado com o coração, com o corpo, Jesus foi tentado na sua ira, Jesus foi tentado na sua cobiça, Jesus foi tentado na sua incredulidade, foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Entretanto, na cruz, ele se faz pecado. O que é isso? Todos os meus crimes, os seus pecados, desde o seu nascimento até o dia de hoje, e até aqueles que você vai cometer, lá na cruz, eles foram lançados em Jesus. Jesus na cruz leva o seu pecado, assume a sua dívida, assume a sua culpa. Essa é a única maneira de Deus te salvar. E isso é a morte substitutiva. Então ele se faz pecado, toma todos os pecados, o número total daqueles que fazem parte do seu corpo, e leva na cruz. Só que ao se fazer pecado, ele também se faz culpado. Ele se faz culpado. E se fazer culpado também se torna uma maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo está no alto da cruz, com todos os pecados do seu povo sobre ele, e diante de Deus se torna uma maldição. E não só isso, não se fazer pecado e se tornar uma maldição, ele se faz culpado. Aí o que acontece com o culpado tem que arcar com a dívida. Veja só, se o pecado é nosso e a sentença está sobre nós, qual a maneira de Deus nos salvar e nos perdoar sem deixar de ser justo? Cristo assume o pecado, se torna uma maldição e assume a culpa. O crime foi cometido e a justiça tem que ser satisfeita. O pecado tem que ser punido. Só que agora Deus olha para a terra e o pecado não está mais em nós, está no Filho, lá na cruz, que se tornou uma maldição, que agora é culpado. Então, a sentença que era para ser dada a nós, ela é dada para o Filho. Agora é Jesus que vai pagar, porque o nosso pecado foi lançado nele. Ele assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa culpa e se fez culpado, e agora ele vai pagar a sentença, ele vai cumprir a sentença e vai pagar com esses pecados. E como ele paga? Com a vida. É mais ou menos assim para você entender. Você entender a transação que houve na cruz para você ser salvo. Imagina que você foi condenado por 100 crimes e você vive num país onde a pena de morte é legal. Você é sentenciado à pena de morte pelos seus crimes, e esses crimes são confessados, você de fato os cometeu, e a lei ordena que você seja executado. Você está no banco dos réus, o júri está ali, estão todas as provas ali, e aí o juiz vai marcar o martelo e vai mandar você para o corredor da morte, para ir para a cadeira elétrica e ser morto. E antes do juiz bater, o homem entra no tribunal e diz: meritíssimo, não faça isso. Esse homem entra no meio do julgamento, olha para você no banco dos réus e diz: levante-se, sai daí. Você se levanta, sai. E esse homem então senta no seu lugar, no banco dos réus.
E ele olha para o juiz e diz: meritíssimo, pegue todos os crimes dele e coloque na minha conta. Eu assumo todos os crimes dele. E o juiz diz: você tem certeza que você vai assumir os crimes dele? Sim, eu tenho. Mas se você assumir, você vai ter que assumir também a punição por eles. Eu assumo. Mas a sentença pelos crimes que ele cometeu é a morte. E o homem diz: então eu morro. O juiz bate o martelo, declara esse homem culpado. E esse homem então é executado, ele morre pelos crimes do outro. Então o juiz libera o outro e declara o outro legalmente livre, inocente, culpado. Foi isso que aconteceu na cruz. Jesus levou seus crimes, seus pecados, e ao levar os pecados se fez culpado, e agora tem que pagar. E tem que pagar como? Com a sua vida. E qual é o meio de execução? A ira de Deus. A ira de Deus que era para vir sobre nós cai sobre Jesus na cruz. Deus então esmaga o próprio Filho, mata o próprio Filho que se fez pecado. É assim que Jesus paga pelos nossos pecados, levando sobre ele, dando a sua própria vida. Por isso no alto da cruz ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, morreu. Jesus morreu. É assim que Deus salva o pecador, sem se tornar uma abominação e sem deixar de ser justo. Ele satisfaz a justiça dele, não punindo a nós, mas punindo aquele que levou sobre ele os seus pecados. Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com cura, felicidade, carro zero, campanha do sal, da rosa, do óleo ungido. Não tem nada a ver com amarrar demônio, determinar e declarar. Estávamos perdidos. Mas Deus, no seu amor, envia seu Filho, que sofre naquela cruz a amarga ira de Deus e o desprezo do Pai. Por isso ele grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se tornou pecado, meu filho. E eu odeio o pecado. Cristo então morre com uma montanha de pecados sobre as costas. Milhões, bilhões, trilhões de todo o seu povo, aqueles que nós nem cometemos ainda, que nós ainda vamos cometer. Ele paga por eles, por própria vida. Agora uma pergunta: tá, mas como fazemos para saber que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar o pecado de todo o povo de Deus? E que Deus aceitou o sacrifício dele? Porque Deus me fala: tá bom, você vai morrer, mas eu não aceito. Qual é a prova que o sacrifício foi suficiente e que Deus se agradou dele? É que no terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos. A ressurreição é o carimbo do sacrifício de Cristo. É o selo de garantia que prova que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados e que Deus se agradou e recebeu esse sacrifício. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rola e ele ressurge dos mortos. Nem a morte, nem o inferno, nem o nosso pecado, nem o diabo pôde mantê-lo preso no sepulcro. Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Agora, o fato de Jesus ter morrido na cruz, o fato do sacrifício ter acontecido, não significa necessariamente que todos vão ser salvos. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que acontece uma epidemia aqui em São Joaquim. 50 mil pessoas são infectadas.
A prefeitura vai atrás da vacina e ela consegue 50 mil vacinas. Essas 50 mil vacinas chegam no posto de saúde. O fato da vacina chegar no posto de saúde significa que os infectados estão curados? Sim ou não? O que os infectados têm que fazer? Ir até o posto, tomar a vacina. O fato de Cristo ter vindo, decidido ter morrido, não significa que você se apropriou desse sacrifício. Não significa que você foi salvo imediatamente por ele ter feito isso. Agora você precisa que os efeitos desse sacrifício alcancem você. Ou seja, Jesus morreu na cruz, pagou pelo pecado. Agora, como eu me aproprio dessa morte e ressurreição? Como os benefícios da ressurreição me alcançam? Como eu sou salvo? Como eu sou perdoado? Como eu sou nascido de novo? Como? Ou seja, como eu tomo a vacina? Como você é salvo? É a maneira que você responde à pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? É o que eu acabei de fazer. É a mensagem que eu trouxe para vocês. Agora, como vocês devem responder essa mensagem? É assim que toma a vacina. Marcos 1,14, quando Jesus esteve aqui dizendo: o tempo de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. Você precisa dar duas respostas ao Evangelho para que ele alcance você. A primeira delas, arrependimento. A segunda, fé. É através do arrependimento e fé que eu me aproprio dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, arrependimento. Você deve se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo, enquanto eu prego, precisa abrir seus olhos para a sua realidade, para que você reconheça que é um pecador, para que você veja o quanto quebrou a lei de Deus, que não tem sido a mulher que deveria ser, a mãe que deveria ser, a esposa que deveria ser, o homem que deveria ser, que você está aquém do que deveria ser. Quando Paulo diz todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, quer dizer, todos pecaram e não conseguem atingir o padrão de Deus, estão aquém do padrão de Deus, do perfil de Deus, dos caminhos de Deus, da reta justiça de Deus, não conseguem alcançar. Arrependimento é quando os meus olhos se abrem e então tenho noção, eu não consigo, eu sou mau, eu sou pecador, eu não fui a mulher que eu deveria, o homem que eu deveria. Isso é arrependimento. Não é o mesmo arrependimento de ter comprado algo. Nossa, me arrependi por comprar aquela blusa. Não. Arrependimento não é um ato, é um estado. Não é arrepender do que você fez, é arrepender do que você é. Não é arrepender de práticas, é do estado. Não é que eu me arrependo de ter feito aquilo ontem, arrependo de ter feito aquilo anteontem. Não, eu me arrependo do homem que eu fui, do homem que eu sou, da mulher que eu sou, da mãe que eu fui todos esses anos, do cristão falso. Eu me arrependo. Minhas escamas caíram, eu vi que eu estava fazendo tudo errado e hoje eu me arrependo. Isso é metanoia, mudança da mente, da visão. É olhar tudo, meu Deus, olhar para trás, olhar para o casamento, para o emprego, para o dinheiro, para o coração, para os pensamentos, e falar: eu estava fazendo tudo errado e hoje eu me arrependo. Segundo, fé. O que é fé? Não é aquela fé que eu creio no Senhor Jesus Cristo que vai me curar, não é essa fé. A fé salvífica, a fé para a salvação, ela carrega a ideia de confiança, esperança, confiança. O que é a fé salvadora? É aquela pessoa que os olhos se abrem, ela vê como é pecador e ela diz assim: eu sou má, eu mereço ir ao inferno, e
e não tem nada bom em mim, e nada que me atribua o direito de ser salvo. Todas as minhas obras, visitar asilo, da cesta básica, orar, jejuar, ler a Bíblia, vir nos cultos, tudo isso não é suficiente para me salvar. Mas eu lanço a minha esperança de salvação, não nas minhas obras, na de outro, não nos meus méritos, mas no de outro, não na minha pessoa, mas em outro, a saber, Jesus Cristo. Eu lanço minha fé, minha confiança nele, e por ele eu serei perdoado, pela obra dele eu serei salvo, pela morte e ressurreição dele é que Deus vai me aceitar. Quando você se arrepende, volta as costas para o pecado, e quando você crê, se ajoelha diante de Cristo e diz: eu não posso fazer, só o Senhor podia fazer para mim aquilo que é impossível aos meus olhos. A Bíblia diz: quando você crê e se arrepende, no tribunal do céu o martelo é batido, Deus então dá uma sentença favorável a você, e você é declarado legalmente justo. Você passa da morte para a vida, e olha, agora aqui você é salvo, não entra mais em condenação. No tribunal de Deus você foi absolvido, você é uma nova criatura, e você pode morrer hoje ou daqui 20 a 30 anos. Se você crer, você acordará nos braços do Pai e novos céus e nova terra. Jesus pode voltar daqui um mês ou daqui 100, mas se ele voltar, você subirá com ele, porque agora você é um justo do Senhor. Queridos irmãos, faz uma avaliação da sua vida hoje. Talvez você entrou aqui com muitas necessidades. Pastor, eu estou cheio de dívidas, estou com problema no casamento, estou tomando remédio controlado, estou com depressão, com pânico, estou com a cirurgia marcada, problema terrível com os meus filhos. Eu tenho tanta necessidade. Eu sei, Deus também sabe e não ignora elas. Você tem uma necessidade que é maior que todas essas, que está acima de todas essas, é a necessidade do perdão dos pecados, é a vida eterna. Vamos tratar disso hoje. Pode ser o seu último culto, o seu último dia, e não vai valer mais nada aqui nesse mundo. Não sai daqui sem a certeza da salvação, da vida eterna, sem o perdão dos pecados. Foi isso que Cristo veio fazer na cruz. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar. Por favor, feche os olhos. Fale com Deus. Orem, meu irmão. Pais, orem pelos filhos. Esposa, orem pelos maridos. Maridos, orem pelas esposas. Se você está aqui e não tem certeza da salvação, ore. Ou se você é salvo, mas tem familiares que você ama que não são, ore. Diga: Senhor, me salva, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Cristo já morreu na cruz e pagou por eles. Eu quero alcançar essa salvação, este perdão. Diga: eu não quero ir para o inferno, Senhor. Me perdoa, Senhor. Espírito Santo, salva. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, gera o arrependimento. Espírito Santo, produz regeneração, chamado eficaz. Espírito Santo, justifica nessa noite, Espírito Santo.
Espírito Santo. Todos os domingos às 7 da noite, 19 horas, estudo bíblico, no sábado às 19 horas. Meu irmão, e ter certeza da sua salvação. Foi isso que Cristo veio fazer. Vamos orar para encerrar. Antes disso, agora é contribuição, né? Quem for contribuir conosco, aqui mesmo, vai dar. Pode trazer os envelopes ou trazer sua contribuição antes de nós encerrarmos, por favor. Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei, tu não desprezarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, porque eu sempre quero muitas almas venham ao conhecimento da verdade, ao Evangelho de Cristo, que sejam salvos e perdoados os seus pecados, que essa cidade seja conhecida pela glória que ela dará a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa todas as pessoas nos seus caminhos, nos seus lares, guarda-as do mal, dê um sono reparador e um domingo abençoado na presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito sejam com toda a igreja. Toda a igreja diga amém. Deus abençoe, estamos encerrados.